né? E, inclusive, levanta até um alerta. Como vai ser isso daqui a alguns anos, né? Porque é muito dinheiro sendo impresso. É muito dinheiro. Não, a impressora deles realmente tá assim, uma coisa. Essa nunca entra em quarentena. Essa não para. Olá pessoal, Jorge, diretamente da GR Discovery com o Matheus Davi Responde. O cumprimento agora da moda, né? Vamos bater um papo aqui. Trouxemos dúvidas faz tempo, né, Matheus? Que a gente não faz um Matheus Responde? Faz tempo. Aí deixa eu acumular um pouquinho, né? Verdade. Que aí já responde várias dúvidas num vídeo só. Acho que fica bem legal. Legal. Então vamos lá, hoje vamos trazer aqui então primeiro a dúvida do Thiago Marques. Thiago Marques perguntou: Matheus, o fato da injeção de liquidez e a baixa nos juros não seriam justamente motivos para adquirir um imóvel? Visto que a inflação com a impressão de dinheiro pode gerar hiperinflação? Ah, não, calma. Assim, hiperinflação, para ela acontecer, igual aconteceu nos anos 90, etc., precisa de uma geração de capital muito grande, uma coisa assim realmente absurda. É um pouco diferente. Tá? Quando a gente fala de um cenário de hiperinflação, não é o cenário que a gente deve ver agora, tá? Nem no Brasil e nem no mundo, tá? Exceto os países realmente já problemáticos, que já tem problemas de inflação, de hiperinflação independente de quarentena, coronavírus, etc. Tá? Não é o caso. O que está acontecendo é uma expansão monetária com um certo ritmo, com um certo passo, que não vai gerar uma hiperinflação. Para gerar hiperinflação, tem que dobrar, triplicar. Você pega o Brasil, plano cruzado, etc., aí realmente a coisa era absurda. Não é o caso. Agora, em relação a comprar imóvel, é assim a pergunta? Isso, se é o momento para comprar um imóvel agora, aqui ele colocou assim: o fato da injeção de liquidez e a baixa nos juros não seriam justamente motivos para adquirir um imóvel? Baixa nos juros. Não, o juros está baixo, realmente acaba sendo interessante para operações de longo prazo. Mas na hora de comprar imóvel, não é tanto isso que você tem que olhar considerando o cenário. Tá? Quando teve a crise de 2008, só para dar um exemplo, que foi uma crise só financeira, localizada nos Estados Unidos, que depois reverberou para o mundo todo, só para você ter um exemplo, na Espanha caiu 70% do valor dos imóveis. Então, assim, se você está pensando em comprar imóvel no sentido de oportunidade, por causa da queda que deve acontecer no valor dos imóveis, usa esse caso da Espanha como referência, tá? Eu digo que 70% é uma coisa assim realmente extrema, tá? Mas eu diria que a gente está falando de um PIB aí mundial negativo, pelo menos o Brasil 5%, o mundo já estão falando até em 15%, tá? Então qualquer imóvel que você vai comprar que não esteja com uma desvalorização nessa casa realmente não faz sentido, tá? Se fosse aqui ser um pouco, vamos dizer assim, audaz, eu diria que uma queda no preço dos imóveis no Brasil em torno de 20%, 30% já começa a ser bem interessante para você pensar em aquisição. Não por causa dos juros, tá? Porque essa questão dos juros tem muito mais a ver com a sua capacidade de pagamento. Tá? É claro que você pode achar interessante que o juros está baixo, então vale a pena uma compra a prazo. Mas a questão é muito mais o valor nominal. O valor que você está pagando pensando no cenário. Então, no cenário, os valores dos imóveis devem cair. E lembra até o vídeo lá da Profecia Autorrealizável? Sim. Porque todo mundo acha que a economia vai ficar ruim, todo mundo para. E porque todo mundo para, a economia vai ruim mesmo. Os imóveis é a mesma coisa, tá? Então a pessoa que precisa de caixa, ou a pessoa que acha que o preço dos imóveis vão cair, acabam elas que estão vendendo imóveis derrubando esse mesmo preço. Sim. E porque todo mundo derruba o preço acaba caindo mais ainda. Então é o momento de, se você está pensando em comprar imóvel, realmente ficar de olho no valor, não no valor do imóvel específico, tá? Mas o valor por metro quadrado, tá? É legal não ser muito pontual esse imóvel, mas o valor do imóvel na região para você pegar boas oportunidades, porque é claro, vamos pensar assim já, né? O comerciante, o empresário, a pessoa que está tendo dificuldades em relação aos seus negócios, ela deve provavelmente se desfazer de ativos mobilizados como imóvel. Então essas pessoas vão ter uma pressa, vão ter uma certa necessidade de realizar caixa, e aí você vai ver grandes oportunidades, grandes promoções no mercado mobiliário. E aí, realmente, a pergunta dele é válida no sentido de oportunidade. Entendi. Então é interessante. Não hiperinflação, tá? Não por causa disso, tá? Mas para aproveitar realmente uma certa liquidação nos preços. Entendi. Muito bom. Vamos lá, vamos para a pergunta do Bruno Henrique de Brito. Bruno Henrique de Brito perguntou o seguinte: Matheus, mesmo com a estagnação para os países em desenvolvimento, ainda há espaços para melhorias estruturais e tecnológicas. Acredita ser este o passo do nosso caso? Sim e não. Depende, porque aí a gente está falando já de políticas de governo, né? Sim. Então, e a gente sabe como é que são os governos, ainda mais o governo do nosso país, né? A coisa nem sempre é na direção que a gente gostaria.
Eu concordo que realmente há um espaço, mas esse espaço sempre houve. Tá? A questão não é nem o fato da estagnação. Veja bem, quando a gente fala de estagnação econômica, a gente está falando da capacidade da economia de determinado país dele crescer. O fato dele ter espaço para crescimento não tem necessariamente a ver com ele estar estagnado. A estagnação vai ocorrer e deve ocorrer, e está ocorrendo, por exemplo, no Japão, que acho que essa pergunta veio desse vídeo, por causa que não há investimento aonde precisa. E por que não há investimento onde precisa? Porque o crédito está onde não precisa. Tá? Então, quando o governo japonês colocou muito capital no mercado, colocou muita liquidez no mercado para salvar empresas de falência, etc., acabou esse capital sendo redirecionado para empresas que deveriam deixar de existir, que deveriam falir, mas continuam sendo salvas por esses planos de resgate do governo. E isso gera empresas zumbis. Esse crédito sendo canalizado para esse tipo de empresa acaba dando pouco crédito disponível no mercado para empresas de inovação, que aí sim seria o caso do que ele está falando. Só que como não só o Japão, Europa, mas o mundo, e o Brasil está seguindo esse exemplo, está seguindo uma política diferente. De não, vamos injetar capital, vamos dar liquidez aos bancos, vamos diminuir o compulsório. Então, assim, colocar dinheiro na economia para salvar grandes empresas, principalmente empresas que deveriam diminuir ou que deveriam até falir e que não vão falir. Certo. E isso não acaba, esse crédito estando nessas empresas que deveriam falir, mas não vão, elas não irão para investimento, para pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, esse espaço para crescer, ele existe, mas as políticas do governo, não só no Brasil, mas no mundo, não parecem estar indo nessa direção, não. Sim. Tá? Essa questão de injeção de capital aí que vem fazendo os governos é uma coisa também bem impressionante, né? A gente tem visto aí o Fed, né, e outros países injetando muito dinheiro na economia, né? E, inclusive, levanta até um alerta. Como vai ser isso daqui a alguns anos, né? Porque é muito dinheiro sendo impresso. É muito dinheiro. Não, a impressora deles realmente está assim, uma coisa. Essa nunca entra em quarentena. Essa não para. Não para. A gente está falando de valores assim muito, muito expressivos, tá? E esse caso de, tipo, quem paga essa conta, né? Sim. Teoricamente, os governos estão emitindo dívida, tá? Então você pega o governo americano, 22 trilhões de dólares em dívida. Tá? É até legal que a gente fala, é um país rico. É um país rico que deve 22 trilhões. Né? Então, é rico, mas assim, o país em si é rico, o governo é rico? Não. Essa conta, teoricamente, vai ser paga por quem? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Porque o governo tem essa dívida com quem? Com as instituições financeiras, com os bancos, geralmente os bancos do próprio país ou com fundos internacionais, e isso vai, teoricamente, um dia ser pago. O governo pode ir rolando essa dívida? Ele pode, mas ainda assim está pagando juros. Esses juros saem da onde? Dos impostos. Então, os nossos filhos, os nossos netos vão pagar, tá? O dinheiro realmente ele não cai do céu e acaba não tendo almoço grátis. Porém, como é uma coisa que até os anos 80, o mundo usava o lastro-ouro. Então não tinha essa coisa de você imprimir dinheiro. Certo. Depois que acabou isso, e aí veio nos anos 90, o Japão começou a aumentar sua dívida aí assustadoramente. Estados Unidos começou nos anos 2000, a Europa começou em 2007, 2008, muito depois da crise do subprime. Então é uma coisa que a gente não tem um histórico. Então se você perguntar assim, Matheus, tirando a estagnação, que a gente tem o exemplo japonês para usar como base, o exemplo até italiano para usar como base, porque depois de 2008 a dívida deles aumentou muito e começaram a imprimir muito dinheiro lá também. Mas se você perguntar para mim, Matheus, tá, e aí, o que vai acontecer? Tá, e se essa dívida bater 100 trilhões? Não tem histórico. Tá? A gente pode até especular bastante, teorizar bastante, mas não tem histórico. Isso nunca aconteceu antes. Sim. Então, até os anos 80 não acontecia isso. Agora que acontece, a gente ainda não sabe a consequência disso, tirando a estagnação, que já é uma coisa que já é sabida, que a impressão de dinheiro, assim, de uma maneira muito descontrolada, o endividamento soberano, de uma maneira muito significativa, ele gera estagnação econômica mesmo. Agora, essa coisa de pagar os juros dessas dívidas trilionárias, realmente é algo que intriga muita gente. Um dia a conta vem, não sabemos como, porque não tem histórico, mas vem, né? A dívida tá lá, a dívida tá lá. Então, assim, vamos supor, na verdade, qual que seria o cenário? Um pouco mais, tipo assim, apocalíptico, por assim dizer. O dia que a arrecadação do governo com tributos não pagar os juros sobre essa dívida. A dívida mesmo não tem como pagar, só que ela paga juros sobre essa dívida. E se o governo não conseguir arrecadar o suficiente para pagar essa dívida? Tá aí que a coisa começa a ficar interessante, começa a ficar complicada. Eu acredito que os países desenvolvidos, por ser, tipo assim, você é um grande investidor, tá? E você investe através de um fundo
que investe só em dívidas soberanas. Aonde esses fundos vão geralmente investir? Fundo Pinco, fundo da BlackRock. Vão investir em dívidas de grandes países desenvolvidos, como Estados Unidos, como Europa, como Japão. O problema é que se esse dinheiro todo está canalizado em grandes países, e se esses países começam a aumentar muito a sua dívida, acaba faltando o quê? Capital para os países subdesenvolvidos. Então, isso que serve para os Estados Unidos, essa capacidade de aumentar o endividamento, Japão, 33 trilhões de dólares de endividamento, essa cartilha não serve para o Brasil. Porque se o Brasil começa a aumentar muito o risco fiscal dele, as pessoas param de emprestar. Então não adianta o Brasil falar assim, então imprime dinheiro à vontade, depois a gente vê, depois a gente resolve essa questão toda, esse problema todo da economia. Sim e não. Por quê? Porque se o investidor, se os fundos não emprestarem para o Brasil não tem como se refinanciar. Entendi. Perfeito. Uma aula aqui. Poxa, nossa, esse assunto vai longe. Bem interessante, né? Bom, tem aqui a pergunta também do Alexandre Carvalho. Olá, Matheus. Estão falando que depois... Essa é muito boa. Estão falando que depois da quarentena o governo vai pegar o dinheiro das pessoas que estão aplicadas no banco, o mesmo que o Collor fez. O que você acha? Abraço. Não, eu acho que não. Assim, quando a gente pensa nessa época, início dos anos 90, tá, o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura, e você não tinha todas as amarras que o mundo globalizado hoje tem. Tá, hoje se o Brasil faz isso hoje, vamos supor, saiu um decreto maluco que conseguiu passar pelo STF, pelo Congresso, por tudo, e o governo confiscou as contas bancárias aí de todos os brasileiros. Tá, se isso acontecer hoje, todos os investidores estrangeiros saem do Brasil também hoje. Tá? Então não dá para fazer isso por uma questão de que vai ser mais caro do que o que o governo confiscaria sai mais caro do que ele vai perder. Então imagina você, investidor americano, exemplo. Tá? Se o Brasil confisca a poupança de todos os brasileiros, o que você faz? Você nunca mais quer saber do Brasil, você nunca mais quer ouvir falar do Brasil. Então o custo para o Brasil hoje, se fizesse isso, seria mais caro do que ele recuperaria com esse eventual confisco, fora toda a convulsão social que aconteceria, tá? E nem há necessidade, tá? Como a gente já falou agora há pouco, para o governo brasileiro é muito mais interessante o quê? Então entra a inflação, tá? Mesmo que ele exagere lá, coloque um turbo na impressora lá e entre o Brasil realmente num cenário de uma inflação um pouco mais galopante, é mais interessante do que confiscar o capital das pessoas. Sim. Tá? Ou aumenta o endividamento, ou até busca endividamento externo, mesmo que pague os juros mais elevados, por ser um país com maior risco. No caso do Brasil, vale mais a pena do que confiscar o dinheiro da população, até porque depois o impacto econômico disso é pior que a quarentena. É pior do que a quarentena. Sim. Tá, imagina, todo mundo, de repente, não tem, então esse cenário realmente, as pessoas pensam muito nesse passado, tá? A gente está falando de um Brasil dos anos 90, com o mercado totalmente sustentado pelo mercado interno, tá? Praticamente não tinha nenhuma empresa estrangeira, tinha, mas pouquíssimas, e num cenário de absoluta hiperinflação, onde as pessoas ganhavam muito dinheiro no overnight, na verdade. Então você colocava o dinheiro hoje, estava na poupança, do dia para o outro ele rendia muita coisa por causa da inflação que tinha no Brasil. Tá? O mundo está muito diferente, o Brasil está muito diferente, então realmente acho que pensar nesse cenário é muito equivocado. As coisas estão muito diferentes, nem seria a melhor solução caso o governo quisesse um pouquinho mais de dinheiro. Sim, são outros tempos, né? Então, temos aqui também a pergunta da Vivian Alves, que é o seguinte, ela agradece, obrigado Matheus, sou sua fã, continue fazendo mais vídeos. E quando você vai dar um curso de trader? A pergunta que nunca cala, né? Essa pergunta sempre, né? Tá sempre aqui. Ela vai sempre revivendo, né? Então ela tá sempre voltando. Bom, já falei até em outros vídeos, mas essa parceria que a gente tem com a Universidade Atom, a gente acredita no seguinte, eu poderia fazer, mas o pessoal da Atom lá, o pessoal do Pfeiffer lá, os caras são muito bons e fazem isso há muitos anos, tá? Eu acho que, sei lá, cada pessoa é boa numa coisa, tá? E por mais que realmente o mercado seja a minha vida, seja, sabe, o que, sabe, realmente faz pulsar aqui o coração, para dar curso realmente precisa de não só conhecimento, mas didática, né? Didática e uma estrutura de curso. E o pessoal da Atom tem isso já. Acho que é até legal colocar depois dá uma olhadinha, vou colocar o link na descrição, mas é só entrar no formulário e colocar lá no cupom de desconto GR, você tem um descontão, faz o curso com o pessoal e se tiver dúvidas, vai me mandando que eu sempre respondo, igual a gente está fazendo agora. Então se o pessoal da Atom, que eles já são muito bons, não foram bastante, você tira aí, a gente pode entrar em minúcias aí com vocês e ajudar. Legal, show de bola.
Vamos lá, tem a pergunta aqui do Danilo Vido. A pergunta dele é a seguinte. Matheus, levando isso pro pessoal, agora acho que ele tá falando mais da profecia autorrealizável, do último vídeo que você fez, que foi muito interessante. Ok. Levando pro lado pessoal a profecia autorrealizável, individual, a palavra tem força. O que você fala, pensa, acontece. Ele está afirmando, né? Voltando para o lado da economia, investimento. Espero que as pessoas não estejam no movimento de sacar da canes majores. Ou estão. Não seria inteligente. Eu não estou. Tá. Ele tá falando porque nesse vídeo da profecia autorrealizável eu falei do caso dos bancos, né? Foi. Que as pessoas achavam que nos anos 80 que um banco americano ia quebrar. E porque todo mundo achava que esse banco ia quebrar, todo mundo foi no banco sacar. Sim. E porque todo mundo foi no banco sacar, o banco quebrou. Tá? E mesmo que aquele boato, na verdade, não correspondia à verdade, mas ele foi suficiente para fazer com que isso fosse um fato. Tá, essa é uma coisa interessante porque é específico de banco, tá? O que acontece? Os bancos, eles emprestam mais do que ele tem de dinheiro em depósito, tá? Por isso que se todo mundo for no banco hoje e sacar todo o seu dinheiro, os bancos quebram, porque eles não têm caixa para pagar todos aqueles depósitos, porque esses dinheiros estão emprestados e muito mais vezes do que tem em depósito. No caso da GR, a GR não pode fazer isso, a GR não faz isso, né? Então, na verdade, se todo mundo ligar na GR hoje e sacar, a gente simplesmente vai desmontar as operações e devolver para as pessoas. A gente não alavanca em cima da operação. A gente não pega o seu capital e empresta, tá? Então, o seu dinheiro está aqui, tá? Seja na forma de CDB, alguma coisa vai estar na forma de imóvel, mas é fácil de liquidar, ou está em Chicago. Então, se as pessoas, vamos supor, hoje pede todo mundo o resgate, a gente vai desmontar as operações na bolsa e vai pagar as pessoas, tá? Então, a GR vai ficar pequenininha, mas não vai quebrar, porque a gente não tem esse problema de alavancagem com capital de terceiros, o que os bancos podem fazer, tá? Então, a gente não tem muito essa preocupação, sim, especificamente, vai quebrar porque estão saindo? Não, se todo mundo sair, a gente vai ficar pequenininho. Agora, acho que é bem legal, e acho que é esse o pano de fundo da pergunta dele, essa questão da credibilidade, né? E por isso que eu gosto muito de falar disso, da prova do tempo, tá? Então, assim, não é muito... Até, você tem a questão da estrutura, você tem a questão de estar próximo, de ser atendido, do contrato, etc. Mas acho que o que mais prova que a gente faz o que diz que a gente faz é o tempo. Tá? Você não consegue sustentar um negócio que não seja honesto, que não seja sincero, que não agregue valor à sociedade por 10 anos. Quase 11, né? Quase 11. Então você não consegue. Então, assim, quando uma empresa está 11 anos no mercado fazendo a mesma coisa, sabe? Sempre cumprindo as suas promessas, eu acho que essa prova do tempo diz muito mais do que o risco de uma profissão autorrealizável, o que no nosso caso, na verdade, só tornaria a gente menor, mas não mataria a gente, tá? A GR não é um banco. Mas eu acho que é bem legal, acho que valeu o tema e acho que até é legal para suscitar essa discussão, tá? Sim. Você tem essa questão da profissão autorrealizável que, eventualmente impacta as empresas por elas, aquela empresa vai quebrar ou aquela empresa vai crescer, às vezes, porque a profissão autorrealizável ela também é pro bom, sabe? Às vezes ela fala, não, aquilo ali vai bombar, igual aconteceu com o Bitcoin, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado. Vai ser o sucesso do momento vai ser o Bitcoin, todo mundo foi atrás do Bitcoin, e porque todo mundo foi atrás do Bitcoin, o Bitcoin disparou. Só que as pessoas realmente não estavam muito bem fundamentadas se era aquilo que elas deveriam fazer, tá? A pessoa que é realmente operadora de Bitcoin, que gosta de criptomoeda, que manja disso, você tem aqui o exemplo aqui do próprio Jorge para falar, é diferente, faz a coisa de uma maneira mais profissional, e quando o Bitcoin desabou, tava comprando aqui o sem vergonha. Tá, mas em relação à GR, realmente isso aí não tem muito a ver, tá? A GR é uma empresa que ela simplesmente pega esse capital e investe na bolsa. Se esse capital sair, a gente desmonta da bolsa e devolve para as pessoas. Então, é bem legal, é bem interessante. 11 anos já fazendo isso. E durante 11 anos, o interessante é que passaram-se várias crises, situações, profecias autorrealizáveis que poderiam ter... Impeachment. Foi uma trajetória muito longa que você vê. A questão do impeachment, por exemplo. Você ainda operava no Brasil, né? Operava a Bovespa. Operava. Então, nesse momento, você teve aí uma grande prova de que a GR realmente estava muito bem estruturada. Sim. Porque naquele momento, muitos investidores ficaram preocupados com o Brasil, né? Então, Sim. Eles automaticamente solicitaram o resgate. Sim. E a empresa continuou da mesma forma. E estamos aqui alguns anos depois. Então, isso que é legal. A questão do tempo realmente faz toda a diferença, né? E a experiência por ter passado por várias crises, né? Vários momentos aí. Assim, é engraçado até isso no mundo, né? Que as crises parece que elas estão ficando mais frequentes.
E, aliás, é até engraçado quando a gente fala crise, porque quando não estava em crise, né? Sim. A gente meio que está vivendo uma crise aí meio que permanente, quando não é uma coisa, é outra. Então, a gente teve a do subprime, aí depois você teve uma crise política, assim, no Brasil, que foi a questão realmente do impeachment. Sim. Aí depois você teve uma crise econômica no Brasil, aí já estou falando de 2014 para 2015, tá? Que se você forçar um pouquinho a memória, você até lembra que o governo tirou IPI até de veículos, estava subsidiando para pessoas comprar imóvel, e a coisa ainda estava muito devagar, né? E agora tem mais uma crise e realmente a GR passou por todo esse tempo, esses 11 anos aí, incólume. Sim, tá? Com muito planejamento, né? Gestão, gerenciamento de risco, toda... Que até uma coisa interessante, as pessoas sempre falam assim, como que a gente faz, né? Sim. Sabe? Então, até um pouco fora da pergunta. Desculpa até interromper, teve uma cliente que entrou em contato esses dias com o nosso atendimento e falou: o mundo todo vai mal e a GR vai bem por quê? Eu queria entender. Bom, é claro, quando a gente fala de mercado financeiro é bem diferente, Sim, né? é diferente. Eu acho que até esse é um pouco o fascínio que eu tenho e que acho que pessoas também deveriam ter, pelo mercado financeiro, que realmente dá para você ganhar, o mercado tá ruim, dá para você comprar dólar, sabe? As coisas estão indo bem, você pode ir para mercados mais ativos, o mercado tá muito volátil, você pode fazer operações de volatilidade, tá? Fazendo operações estruturadas com mercados de opções ou com mercados futuros, sabe? O Brasil tá ruim, você pode operar nos Estados Unidos. As ações estão mal, você pode operar ouro. Tá tudo mal, você pode operar petróleo. E se tiver tudo mal, você pode operar, inclusive, ganhando na venda. Tá? Então isso é bem legal, que o mercado ele te dá tanta alternativa, tanta opção, tantas formas diferentes de operar, que realmente é difícil não encontrar uma solução para qualquer cenário. E até uma coisa interessante, então você tem no mercado financeiro muitos instrumentos, muitas ferramentas. Então você pode fazer hedge. Tá? Hedge é uma situação, uma operação estruturada, onde você blinda a sua posição que está na Bolsa de Valores. Então, mesmo que você esteja comprado, mesmo que você esteja com uma visão a longo prazo, a pessoa fez hedge, mesmo que as ações caiam, ela não perde o capital. Ela vai ter esse custo o quê? Do seguro. Tá? É um seguro contra a perda. Então ela paga o seguro contra a perda, ela não perde. E você tem outras formas também, como, por exemplo, muita gente fala de gestão de risco, mas você tem duas formas de fazer gestão de risco. Ou você entra na posição e a partir do momento que você perdeu 1,5%, você sai dela, mas também você pode fazer gestão de exposição ao risco, que é o que está acontecendo hoje. Então hoje a gente está com o mercado muito volátil, tá? É normal você ver as ações variarem 3%, 4%, 5%. Então, como as ações estão variando muito, eu posso entrar com muito menos. Sim. Então o que acontece? Vamos supor, você tem 100 mil reais, só que você está vendo que o mercado está muito agressivo. Então eu falo assim, em vez de eu entrar com 100 mil reais, e se eu entrar com 30 mil? Com 20 mil? Com 10 mil? Porque o mercado está tão agressivo que você não precisa pegar seu capital inteiro e colocar no mercado de renda variável, no mercado de risco. Tá? Então tem várias formas de você atuar, de gerenciar e de driblar os problemas que há no mercado financeiro. E aí, por isso que acho que a gente está onde está até hoje. É isso. Sucesso. Obrigado pelas dúvidas. Mandem mais. Nesse Matheus Responde você pode mandar mais ainda para a gente fazer mais um Matheus Responde. Matheus, valeu. Obrigado. Logo mais a gente está de volta trazendo mais conteúdo para vocês, galera. Valeu. Abraço.